Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos dar início à nossa reunião desta noite, reunião de domingo, reunião onde nós reunimos a família na presença do Senhor. E vamos ouvir Deus falar conosco aqui nessa noite. Vamos deixar Deus tratar do nosso coração, das nossas dores, dos nossos medos e tudo que precisa ser tratado. Amém? Eu convido você que trouxe a palavra do Senhor, abra comigo em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Graças a Aleluia, Deus. glória a Deus. Aleluia. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Aleluia. Que palavra, né? O Senhor dizendo, né, para o povo de Israel, dizendo para nós hoje aqui também, né? Não temas, porque eu sou contigo. O Senhor é conosco, né? E Ele vai dizer aqui, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então não temos que temer a nada. Vamos crer que o Senhor está conosco e Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Apenas confiemos em Deus, deixemos Ele fazer o que tem que ser feito e descansemos na presença dEle, que Ele sabe a hora certa de agir, o momento exato de fazer. Vamos apenas confiar no nosso Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor, fazer a nossa primeira oração aqui desta noite, já agradecendo a Deus pela presença dEle aqui nesta casa e engrandecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito, exaltar o nome do Senhor que é santo e digno de todas as coisas. Eu, antes de nós orarmos, quero convidar você a abrir o seu coração para Deus, adorar ao Senhor com toda a força do teu ser, engrandecer ao Senhor, porque Ele merece o nosso louvor. Que seja uma gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Grandes coisas tem feito, Senhor, por nós no dia de hoje. Então, nós temos que agradecer e engrandecer aquele que é digno. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, em Tua presença, que nessa noite nós nos colocamos em oração, agradecendo ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por nossas vidas. Pai, muito obrigada porque o Senhor nos trouxe à Tua casa esta noite, guiados e dirigidos pelos Teus anjos e pelo Espírito Santo. Louva ao Senhor, Pai, porque nós podemos nesta noite exaltar o nome do Senhor. Receba, Pai, a nossa adoração, receba a nossa oferta a Ti nesta noite, o nosso louvor, Pai, como uma forma de gratidão a Ti por tudo que Tu és, Senhor. Pelas grandes maravilhas do Senhor na nossa vida, pelos milagres diários que o Senhor tem proporcionado a nós e por todas as coisas que o Senhor tem feito, Pai, que muitas das vezes nós nem vemos, mas nós te agradecemos, Pai. Receba o nosso melhor aqui nessa noite e que toda a honra, toda a glória, toda a adoração seja dada ao Senhor pela Tua santidade, pela majestade do Senhor, que é tremendo, que é justo e santo, Pai. Fica conosco neste lugar, até o final desta reunião. Assim oramos e graças damos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Ele já está aqui nesta casa. Ele merece tudo que nós temos para ofertar a Ele nesta noite. Oh, Senhor, seja adorado aqui neste lugar, Jesus. Fique à vontade. Toda adoração seja dada ao Teu nome, Senhor, porque só o Senhor é digno de receber. Aleluia. Receba o nosso louvor agora, Jesus. Receba o nosso louvor. Aleluia. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu sou
só tinha os meus pecados pra lhe oferecer. Mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluia. Glória a Deus. Eu não te troco por nada, Jesus. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados lavou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada.
Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Oh, Jesus, obrigada, Senhor, pela transformação da nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A presença do Senhor é o que faltava em nós. Quando éramos do mundo, buscávamos tantas coisas para nos completar, para preencher o vazio que havia dentro de nós, dentro da nossa alma. E esse vazio que há dentro do ser humano, quando está longe do Senhor, só o Espírito Santo pode preencher. Então, quando a gente tem um encontro com Jesus, quando a gente tem um encontro com o Senhor, a nossa alma ela é completada, ela é completa, nada nos falta, porque o Senhor é o nosso tudo. Então, quando nós tivemos um encontro com Cristo, o Senhor completou, o Senhor encheu aquele vazio que havia dentro de nós. E hoje nós somos cheios, cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo, somos cheios de tudo aquilo que nos satisfaz, que é a presença do Senhor. Amém? Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Te glorificamos por todas as coisas que o Senhor tem feito. E assim como o povo de Israel estava tão feliz quando foi liberto do cativo, Senhor. E ali eles diziam que grandes coisas o Senhor havia feito por eles. E por isso eles estavam alegres. Hoje nós dizemos, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres aqui neste lugar. Por isso estamos alegres na tua presença hoje. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Aleluia. Glória a Deus. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? O Senhor tem sido bom em todo o tempo, Jesus. O Senhor tem sido bom demais para nós. Por isso nós nos alegramos na tua presença, Senhor. Obrigada pelos feitos maravilhosos do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia. Glórias a ti, Jesus.
Aleluia. Nosso coração se alegra demais na tua presença hoje, Jesus. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonhar. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! O nosso Deus é bom, né? Nosso Senhor é bom demais. Vamos continuar adorando ao Senhor. E essa próxima canção, ela faz referência ao livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 10 e 11, que diz: ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, glória, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Amém? Então, todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Adore ao Senhor, que é digno de todas as coisas. Aleluia. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo
santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Mais uma vez, adore. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Sim, Jesus, ao teu nome seja dado, Senhor, toda honra, toda glória, todo poder, tudo que a ti pertence, Jesus. Que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que tu és Senhor. Que não existe outro Deus como tu, Jesus. Oh, Senhor, seja adorado e engrandecido, Pai. Todos os dias do nosso viver seja engrandecido por nós. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Tua presença gloriosa, Senhor, aqui neste lugar. Aleluia. Amém? A igreja pode tomar o seu assento. Aleluia. Glória a Deus. E antes de passar aqui a palavra para o Beto, que vai estar ministrando a palavra do Senhor, você é livre para glorificar aqui nesta casa, amém? Não é necessário que a gente peça para que você glorifique, fique à vontade. O Senhor, ele deve ser exaltado por nós. Então glorifique ao Senhor, exalte a Ele, dê o seu melhor. Ele, com certeza, se alegrará da sua vida aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Graças e paz a todos. Amém. Todos estão felizes em estar na casa do Senhor? Então aplauda o Senhor. Em nome de Jesus, aleluia. Ele é merecedor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Traz água para mim. Glória a Deus. Pode encher. Quanto pesa esse copo de água? Quanto pesa, Rosana? Fala aí. Quanto pesa, Cris? Ele? Viu? Nicolas? Quanto pesa? Fabiano?
Quanto pesa? Preste bem atenção. O peso absoluto do copo não importa. Depende de quanto eu o seguro. Se eu segurar por 1 minuto, nada acontece. Se eu segurar por 1 hora, meu braço começará a doer. Se eu segurar o dia todo, meu braço ficará dormente e paralisado. Enquanto isso, o peso do copo não mudou. Mas quanto mais eu o seguro, mais pesado ele fica. O pecado e as preocupações da vida são como este copo de água. Se você pensar neles por um tempo, não há problema. Pense um pouco mais e começará a doer. Se você pensar neles o tempo todo, se sentirá paralisado e incapaz de fazer qualquer coisa. Lembre-se de largar o copo. Vou aproveitar, vou beber água. Vocês entenderam? Então abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Versículo 19 ao 21. Todos acharam? Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, que diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos à raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras, as outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. De novo a gente vai falar sobre pecado, Beto? O pecado está aí todo dia. Independente se é para mim, se é para você, para quem for. Ele está aí. Agora depende de nós, se a gente vai ceder ao pecado ou não. A gente lê na palavra que o pecado não vai deixar a gente herdar o reino dos céus. Isso está na palavra. Não adianta a gente querer passar a mão e falar alguma coisa de que não é assim, é mais assim, não é. Se a gente peca, a gente vai ter uma grande consequência, né? Mas o que é pecado? Pecado é tudo isso que foi falado, que está em Gálatas. E outras coisas a mais, que não está descrito na Bíblia, mas se a gente analisar por tudo isso que foi falado aqui, a gente vai saber distinguir o que é pecado e o que não é. Vícios são pecados, independente se é vício em droga, se é vício em bebida, se é vício em prostituição, se é vício em jogo, se é vício em
um computador, ficar o dia inteiro num computador, num celular, tudo isso é vício. Comer demais, é tudo vício. Idolatria é muitas coisas além de você adorar um outro Deus. Idolatria é muitas das vezes você adorar seu carro. Você adora seu carro como se fosse um Deus. Gostar do carro? Cuidar, lógico. É o seu carro que te leva para onde você quer, para onde você precisa. Mas não é idolatria você lavar seu carro no fim de semana. Pode. Você viu que o pneu dele está meio careca? Se você não pôr um pneu novo, a polícia vai parar. Você vai tacar uma multa. Então isso não é idolatria. Isso é cuidar do carro. Mas você adorar, não deixar... Vamos, por exemplo, assim, alguém encostar no carro. Desencosta do meu carro que vai... Não, isso aí já começou a virar idolatria. Entre muitas outras coisas. Né? Então, o pecado não é só o que foi descrito na Bíblia. Se a gente analisar, pesquisar e ver, muitas coisas são pecado. Como a gente sempre diz aqui, falar mal dos outros é pecado. Querer muito dinheiro é pecado. É bom ter dinheiro? Lógico que é. Você vai num lugar lá, você olha lá, você não precisa ficar perguntando preço. Você vai, você compra. É gostoso, lógico que é. Mas desde que ele não se torne um ídolo na sua vida. Senão acaba sendo pecado. Você ganhar dinheiro e ser bem-sucedido, isso não é pecado. Mas é pecado desde que você tenha o dinheiro e uma pessoa próxima a você, ou até uma outra pessoa precise de algo e você não ajuda. Aí já se tornou pecado. Você está entendendo que pecado não é somente o fumar, o beber, o prostituir, o roubar. Enfim, pecado é uma infinidade de coisas. Pecado é estar no altar, pregar uma coisa e não viver. Não é verdade? Então, o pecado são, uma infinidade de coisas. Você está andando na rua, no centro, enfim, você vê uma mulher, você olha para ela, é pecado? A gente que é homem. A gente que é homem. Passa uma mulher na rua, a gente olha. É pecado? É ou não? Depende do jeito que você está olhando. Depende do jeito que você olha. Se você olha com, como se diz? Com cobiça, ou está olhando, imaginando coisas, aí já se tornou pecado. E aí não é um pecado só. Aí de um ela se transformou em 2, 3. Porque a palavra fala, se você olhar para uma mulher cobiçando, você já cometeu adultério. Então aí já virou um monte de coisa. E muitas das vezes a gente peca sabendo que é pecado. É pior ainda. Pior ainda. Vamos ler ali também Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21, versículo 8. Amém? Diz assim: mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos. O lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. O que quer dizer essa palavra covarde?
Covarde, que está se referindo aqui, muitas pessoas se enganam. É um exemplo que eu vou dar aqui. Às vezes você está na escola, né? Você está lá na escola, vem uma pessoa, zoa você, quer brigar com você, e você fala, não quero brigar. De boa. Ah, seu covarde. É covardia isso? Você não querer brigar? Não. Você não querer brigar é você não querer o pecado. Porque brigar também é pecado. Está entendendo? Então é uma pequena coisa, não, eu vou dar nele porque ele me xingou. Pecou. Não é verdade? Então são coisas que a gente muitas das vezes não imagina. A gente briga e está achando que está em paz com Deus. Aí Deus começa a mostrar para você e você começa a falar, nossa, rapaz, eu briguei lá, eu dei um tapa na cara do fulano. Eu pequei. É pecado. E não existe pecado, pecadinho e pecadão. É tudo a mesma coisa. Se eu roubar, é pecado. Se eu roubar 1 milhão ou roubar uma agulha, é o mesmo pecado. Se eu matar uma pessoa e roubar, é pecado da mesma forma. Só que com pesos diferentes. Com pesos diferentes, entenda, mas é pecado da mesma forma. Não deixa de ser pecado. E muitas das vezes, eu analisando, pensando, às vezes a gente faz os outros pecarem. Eu não pequei, mas eu fiz a minha esposa pecar. Como assim? A gente não tem que orar e vigiar e... Mas muitas das vezes, por causa da minha esposa, eu peco. Por causa do meu filho, eu peco. E vice-versa. Por causa de um irmão, eu peco. Como assim? Vou explicar. Por exemplo, na vida de um casal. O marido, todo mundo sabe que o marido é mais o desejo. Ele olhou, ele quer, né? Tá, beleza. Muitas das vezes, a mulher não está com dor de cabeça, não está doente, não tem nada, nada. Mas ela inventa, porque ela não quer. O homem não importa, o homem sempre quer. Mas ela não quer, então ela inventou alguma coisa. O que aconteceu aí? Ela pecou. Ela pecou. Porque ela inventou. Mentira. Aí o que acontece? O marido vai ao banheiro tomar um banho e ele acaba se masturbando. Por que ele pecou? Por causa da esposa. Eu estou mentindo, gente? Não estou mentindo. Então, uma pessoa faz a outra pecar. Por isso que a Bíblia fala, orai e vigiai. Mas é vigiar em tudo isso. Isso é uma das lições que a gente vai aprender. Mas a esposa também peca por causa do marido. Vamos dar um exemplo aqui. Não é de sexo, porque a mulherada, elas são mais, né? O marido já é mais preso nessas coisas. O homem. Mas vamos ver. A esposa, o marido chega, a esposa fala, viu, precisa arrumar tal coisa ali que está quebrada. Ah, eu já arrumo, tal. Aí a esposa acaba ficando com raiva porque o esposo não arrumou. Por que ela sentiu raiva?
Por causa do marido. O marido fez ela pecar. E daí ela vai pecar 2 vezes. Por quê? Ela vai acabar tomando a iniciativa dela ir lá e arrumar a coisa que era para o marido fazer. Interessante, né? Interessante. Mas é assim que funciona. Se a gente não vigiar, a gente peca por causa dos outros. Muitas das vezes a gente peca 2 vezes. O filho, como que ele faz um pai e uma mãe pecar? A desobediência. O pai e a mãe acabam ficando com raiva. Ou muitas das vezes, acaba até... A gente não faz isso, mas tem pai e mãe que bate no filho. Não que seja pecado bater no filho. Não é pecado. A própria palavra fala que a gente deve corrigir com vara. Então, se precisar de uma cinta, o pai e a mãe podem usar sim. Né? Mas às vezes o pai e a mãe acabam pecando porque não corrige também o filho. Acaba deixando o filho pecar porque está usando um computador demais, muitas vezes é um vício, é o pecado. Aí o pai e a mãe acabam não corrigindo porque tem dó do filho, acabou pecando também. Então, se a gente for analisar, pecado é uma infinidade de coisas, gente. Não é apenas a idolatria, porque eu estou ouvindo uma música mundana, porque eu estou fazendo isso, porque eu estou fazendo aquilo. Pecado é um monte de coisa. Pecado é você estar aqui dentro da igreja e pensando em outra coisa lá fora. Pecado também é você estar no seu trabalho e você não fazer o que é para você fazer, dando uma de braço curto. Na empresa onde o Fabiano trabalha lá, por exemplo, é gigantesca. E tem gente que fica escondido para não trabalhar. Tem gente que se esconde. Eu já trabalhei em obra grande, em prédios, que os caras subiam lá na caixa d'água, trancava a porta por dentro e ficavam lá dormindo. Tá certo? Não. Você está sendo pago para trabalhar, não para ser explorado, lógico. Mas você está sendo pago para você fazer a sua função como é para ser feita. Então, se a gente for analisar, a gente acaba pecando todo dia, às vezes inconscientemente, né? E vamos ler lá, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6. Primeiro Coríntios, capítulo 6, do 9 ao 11. Diz assim: vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes, não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Aqui diz, alguns de vocês eram assim. Eu era assim. Eu não vou falar que você era assim, porque isso aí quem tem que saber é você. Senão eu já vou estar pecando também, eu já vou estar falando que você é uma coisa, né?
Então, mas a gente foi lavado pelo sangue de Jesus, que nos livrou de todo mal, de todo pecado. E muitas das vezes a gente costuma dizer, vou citar eu, tá? Eu, quando eu usava maconha, eu fumava, eu falava ainda, mas eu não faço mal para ninguém. Eu apenas vou, compro meu baseado, fumo, não bato na minha esposa, não bato nos meus filhos, eu levo a comida para dentro de casa, eu trabalho, mas como que faz mal só para mim? Não faz mal só para mim. Sabe por que não? Porque a palavra vai dizer que o nosso corpo é corpo do Espírito Santo. Então, se a gente fala, eu faço mal para mim mesmo, a gente está errado. Porque não faz. Você está fazendo mal para Jesus, para o Espírito Santo. Porque o seu corpo não é seu. O seu corpo é do Espírito Santo. Então, quando a gente acha que a gente não faz mal para ninguém, a gente faz mal para nós mesmos, a gente está errado. Porque a gente está fazendo mal para o templo do Espírito Santo. E mais ainda, eu compro a maconha lá, não faço mal para ninguém. Faz. Você sabe a origem dessa maconha? Não, o cara plantou lá, colheu, deixou secar e vendeu. Pessoas estão sendo exploradas, pessoas estão sendo mortas. E a gente acha que não está fazendo mal para ninguém. Pessoas estão sendo prejudicadas, pais de famílias mortos por causa dessa pequena quantidade de maconha que você comprou e você está fortalecendo ao tráfico. E assim sucessivamente para várias coisas. Então, quando a gente fala que eu não faço mal para ninguém, a gente tem que pensar duas vezes em falar isso. Então você está falando que Jesus é ninguém. O Espírito Santo é ninguém. A gente peca por bobeira nossa. Eu não sou nenhum anjo, não, porque se eu fosse anjo eu não estava aqui, tá? Então, e outra, a palavra, quando ela vem, gente, ela vem na direção de quem está ministrando a palavra. Então, se essa palavra veio hoje, não se sinta aí constrangido, muitas das vezes, ou muitas das vezes triste, porque a palavra falou comigo, doeu, bateu. Muitas das vezes a palavra veio para corrigir a mim primeiro. Muitas das vezes, coisas que eu estou fazendo, que às vezes, se eu parar para pensar, eu estou pecando. Então, pecado não é só aquilo ali. Pecado é uma infinidade de coisas. Uma infinidade de coisas. Quer uma outra demonstração de pecado? Você está andando com o seu carro na rua, você fecha o cara, ô seu abençoado. Por quê? Porque você fechou ele. Se você tivesse certinho na sua direção, ele não teria xingado. Você pecou e fez ele pecar. Porque vamos falar a verdade, você entrar com o carro na frente do carro do outro
Do nada também é pecado, porque está errado. E errar não é pecado? Se errar é pecado, você está pecando. Interessante, né? Mas vamos lá. Acabando, tá? Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos capítulo 51. Salmo 51. Quero ler do versículo 7 ao 15. Encerrando isso, a gente vai tocar um louvor. Que desde o começo, o primeiro louvor, ele já falou sobre pecado. Ele já falou. Então vamos ler lá. Salmo 51, versículo 7. Eu quero que todos leiam junto comigo. Tá? Repitam, eu vou ler, vocês vão repetir. Tá? Tira de mim o meu pecado, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Deus, põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei. Amém? Então, queridos, que a gente não fique somente pensando que pecado é somente aquilo ali, idolatria. Muitas das vezes pecado é uma infinidade de coisas que muitas das vezes a gente não dá a mínima. Muitas das vezes a gente não dá uma certa... Não olha com outros olhos por aquilo que a gente está fazendo. E a gente acaba pecando. Então, através desse Salmo 51, que a gente orou junto aqui, esse Salmo também é uma oração,
creio que de Davi, quando ele pecou e depois ele fez a sua oração ao Senhor, pedindo perdão pelos pecados. E assim a gente fez aqui hoje. E ao cantar esta canção, que você possa refletir em tudo aquilo que muitas das vezes você está fazendo e acha que não tem nada a ver. Que você possa refletir bastante para que a sua esposa não peque. Pode pausar aí. Para que o seu marido não peque. Para que o seu filho não peque. Para que as pessoas ao seu redor não pequem por sua causa. Se ela pecar por outra coisa, é diferente. Mas não faça os outros pecarem. Então, vamos louvar o Senhor com mais uma canção. Aleluia. Essa canção diz, o título dela é Liberta-me de mim. Que você possa ser liberto de você. Que o Espírito Santo comece a habitar cada vez mais em você. Que você seja realmente liberto do pecado. Glória a Deus. Assim como eu também posso ser liberto do pecado. Glória a Deus. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado.
já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre para viver a tua vontade. Por te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reinar o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reinar o Espírito sobre a carne. E reinar o Espírito sobre a carne. Glória a Deus. Uhum. Amém, queridos? Então, que nós possamos refletir e pedir discernimento para o Senhor, para que possamos saber distinguir o que é pecado e o que não é. E tudo o que nos afasta de Deus é pecado. Amém? Então, que essa palavra fique no coração de cada um, que Deus abençoe grandemente, né? Grandemente a todos, né? E que todos possam sair daqui abençoados e com uma certeza de que iremos evitar ao máximo o pecado. Porque o pecado está aí, né? O diabo, ele vem, ele oferece pratos todos os dias, todas as horas, mas ele não obriga a gente a pecar. A gente a pegar do prato. A gente pega o prato e come se a gente quiser. Então, não adianta a gente pôr
a culpa no diabo. Ah, o diabo. O diabo, ele vem e ele faz aí. Mas você só peca se você quiser. Né? E o seu irmão peca se você fazer ele pecar. Que fica essa lição aí. Né? Amém? Coloque-se em pé, quem puder. Amém? Vamos fazer uma oração para encerrar o culto. E vamos passar a oferta. Desculpa, irmãos, estava esquecendo. Vamos passar os dízimos e as ofertas. Amém? A palavra foi tão impactante que, né? Amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, teu santo nome, entramos na tua presença, Pai, mais uma vez. Pedindo, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Pai querido, esses dízimos, essas ofertas, Pai querido, o propósito que tem nas mãos de cada irmão aqui. Que o Senhor possa, meu Deus, enviar, Senhor, as bênçãos do céu para cada um, Pai. Que o Senhor possa abrir as portas do céu para esse irmão que está dizimando, esse irmão que está ofertando, mas também aqueles que não puderam ofertar e dizimar, Pai. Que o Senhor possa abençoá-los da mesma forma em nome de Jesus. Então, está abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode trazer até a frente. A Rô vai estar ungindo cada um. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Agora sim, vamos encerrar, né? Aleluia. Pai querido, Pai amado, entramos na tua presença mais uma vez, Pai. Pedindo, Senhor Jesus, perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Pai. Por muitas das vezes, pecados que muitas das vezes cometemos e sem intenção alguma. E também perdoa aqueles pecados que a gente fez o nosso irmão cometer, a nossa esposa, o nosso marido, nosso filho, enfim, o nosso patrão, que muitas das vezes nós somos as pessoas que conduzem as pessoas a pecar. Então, Pai, que possamos ser, Senhor Jesus, bênção, Senhor, na vida das pessoas e não induzirmos ao pecado. Então, que o Senhor possa nos perdoar e que o Senhor possa nos dar, Pai, paciência, discernimento e cada vez aprendermos mais da Tua palavra, Pai. Senhor Jesus, abençoa cada um que está aqui nesta noite, abençoa aqueles que não puderam estar. O Senhor abençoe grandemente a vida de cada um. Nos leva de volta aos nossos lares em segurança, nos livrando, Senhor, de acidentes, Senhor Jesus, de todas as setas do inimigo que ele possa estar lançando sobre nós, Pai. Então, Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para sempre. E todos que creem digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.